sobre o caminho do Salvador. O caminho do Salvador. E eu quero pensar e refletir com os irmãos aquilo que o profeta Isaías revelou no capítulo 20 ou 53 do seu livro, a partir do versículo 2. Diz assim a palavra do Eterno Senhor: meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Obrigado, minha irmã. Apesar disso, foram as nossas feridas que ele tomou sobre si. Foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixando os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra nesta manhã lida aos nossos corações. Obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado pelas tuas misericórdias. E obrigado, Senhor, por nos reunir uma vez mais para, em memória do Senhor Jesus, celebrarmos a ceia do Senhor. Por isso, fale aos nossos corações, clareie o nosso entendimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que texto profundo, que texto propício para elevar a nossa reflexão na manhã deste domingo, da qual nós celebramos uma vez mais o sacrifício de Jesus. Um texto belo, porém violento. Diz a palavra do Senhor que ele foi abandonado, desprezado. Sabe, Eugene Peterson, um pastor, um estudioso da palavra do Senhor, um comentarista bíblico, ele fala sobre o caminho do Salvador, dizendo o seguinte: não conheço nada mais destrutivo, nada mais prejudicial, nada mais difícil de recuperar do que a experiência de ser rejeitado. A rejeição produz um sentimento de ressentimento, e o ressentimento frequentemente leva-nos à retaliação. Sabe, realmente é algo ofensivo
lidar com o ressentimento como produto de uma rejeição. Ela endurece o coração do homem. A rejeição, ela cria farpas nos sentimentos do homem para com o outro. Ela desajusta simplesmente aquilo que deveria ser um relacionamento saudável. Aqui, Isaías, ele nos revela de forma linda um tema da esperança para o homem. É um texto lindo, mas como eu falei anteriormente, é um texto violento, porque ela reflete de forma rica as incompreendidas graças de Jesus ao homem. Sabe, esse texto talvez nós poderíamos chamar até de Evangelho de Isaías e não profecia de Isaías, porque ela revela a graça do Senhor Jesus. O texto começa dizendo que o servo sofredor é rejeitado, mas o servo sofredor, ele, a despeito da rejeição, ele recebe a rejeição e ele não dá um troco de volta pela rejeição. Ele não dá uma resposta violenta diante de uma violência recebida naquela cruz. O servo sofredor, ele não faz ou não desenvolve um senso de retaliação por todos aqueles que, de forma cruel, violentaram seus direitos enquanto um cidadão. Mas ele não vinga de nenhum daqueles que colocaram ele naquela situação. Ele recebe a violência, ele recebe a rejeição. Sabe, todo o mal que se poderia fazer a alguém, nós podemos ver transformados em bem. Jesus tomou tudo aquilo que era mais desprezível, e sabe o que ele deu de volta aos homens que lhe proporcionaram tudo isso? Ele devolveu o bem. Ele não pagou o homem à medida daquilo que simplesmente o entregaram. Sabe, os homens despejaram nele a sua ira totalmente. Rejeitaram ele. Houve uma revolta contra ele. Jerusalém estava em colapso por causa do Mestre Jesus. Ele recebeu toda esta violência calado. Sabe, a sua entrada no mundo não era comum, de maneira nenhuma. Não era o padrão que o mundo estava esperando. Não era o Messias que eles estavam de forma expectante esperando. Jesus era diferente. Diga-se de passagem, em todos os aspectos, ele era diferente. Ele era o oposto daquilo que os homens estavam esperando. Por isso, ele experimentou a rejeição dos homens. Sabe, meu irmão, todos nós, quer percebamos ou não, nós somos movidos também por ressentimentos de rejeição, com retaliação. Foi aquilo que os homens estavam fazendo com Jesus. E aí nós começamos o boicote. O boicote pessoais, o boicote coletivo, como uma forma de expressar a nossa retaliação pela rejeição. Sabe, embora todos nós, ou uma maior parte de nós, não lidamos como lidaram aqueles homens, ou seja, não matamos, não amaldiçoamos os nossos ofensores, não criticamos, talvez não duvidamos, mas de uma forma explícita ou velada, todos nós encontramos uma maneira para retaliar quando estamos diante da rejeição. Felizmente, e digo felizmente,
Esse ciclo vicioso foi quebrado no nosso Senhor Jesus. Ele não pensou em retaliar. Em maneira alguma, em hipótese alguma, ele recebeu a rejeição, o ressentimento e a retaliação, mas ele aceitou, dando àqueles que fizeram isso o perdão, a graça. Ele fez isso por nós. E sabe o que é mais empolgante? É que ele nos chama a seguir os mesmos passos do Senhor. Por isso Paulo, o apóstolo, à igreja de Éfeso, ele escreve, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-os como Deus os perdoou em Cristo Jesus. A proposta de Jesus para nós é que, lidando com a rejeição, a retaliação não é o caminho, mas a bondade, a compaixão. Pedro nos exorta, na primeira carta 2, a partir do versículo 21, ele diz: porque Deus nos chamou para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, siga os seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Percebe o padrão de Deus para a igreja que é salva em Jesus Cristo? Não é devolver na mesma moeda. Porque se Jesus devolvesse na mesma moeda, nós poderíamos cantar hoje: onde estaria eu? Onde você estaria? Mas ele simplesmente nos fez bem. Por isso hoje nós temos a graça de poder celebrar numa manhã a nossa esperança, a esperança da glória, o sacrifício do nosso Senhor Jesus e Salvador. Por isso eu quero considerar e levar você a refletir comigo sobre 3 pontos chaves nesta revelação do apóstolo, ou na verdade do profeta Isaías. 3 pontos chaves para nutrir a nossa vida espiritual enquanto salvos. Primeiro, está no verso 2. No versículo 2, nós vamos aprender que Deus não aposta na aparência para a sua obra. Deus, escreve isso no seu coração, Deus não aposta na aparência. Deus não valoriza a aparência para a sua obra. Repara o que o texto começa a dizer, o verso 2. Ele vai dizer: meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse a ele. A primeira reflexão é que nós precisamos tomar cuidado com a aparência. Cuidado com a aparência. Como disse alguém, Jesus considera a atitude do coração muito mais importante que qualquer aparência de ostentação. Sabe o que o profeta Isaías está dizendo no verso 2? É que não havia beleza no sofrimento de Jesus. Não havia prazer no sofrimento de Jesus. A Bíblia diz que ele nascera como um broto seco, verde, na terra seca, nascendo sem nenhum tipo de expectativa de vida. Sabe, o verso 2 nos confronta com a descrição de Messias como alguém sem atrativos exteriores, porque ele carregava aquilo de mais imundo que poderia carregar: o meu e o seu pecado. Isso poderia, na verdade, nos humilhar a tal ponto de parar e analisar a nossa própria vida, os nossos passos nos dias de hoje. Aquilo que fez Jesus sem atração física não era ele, porque ele não estava carregando os seus pecados, mas era o meu e o seu pecado que os desfigurou.
Era a minha e a sua enfermidade que marcou ele. Sabe, ele cresceu como um renovo, sem beleza, nem majestade. Os homens não davam atenção a ele, porque ele carregava algo que era feio, que era triste. Meu e o teu pecado. Sabe, isto precisa nos fazer pensar no que realmente é relevante para o reino de Deus. Deus não se empolga com a nossa aparência bonitinha. Deus não se empolga, meu irmão, com aquilo que o mundo valoriza. Deus não se importa com as nossas manifestações externas, mas Ele se importa em saber aonde está o nosso coração. Por quê? Porque o seu coração, meu irmão, é determinante aos seus passos, porque os seus passos te levarão aonde está o teu coração. E é isso que importa ao Senhor. Tanto assim que Ele diz: não acumulem tesouros na terra, porque senão os teus passos estarão te levando para lá. Mas acumule tesouro no céu, e consequentemente os seus passos estarão te conduzindo para lá. O Messias nos ensina a valorizar e a buscar aquilo que é importante para Deus. A beleza que só os olhos de Deus podem ver, o seu interior. Se eu, ou se todos nós aqui, se tivesse uma máquina agora aqui, nesse pressuposto, e que todos que passassem por ela, passassem um filme daquilo que está dentro dela, ou dentro da pessoa, você seria isso que nós estamos vendo? Você estaria tão belo quanto está agora, nesta manhã? Pense nisso. A descrença no servo sofredor era natural, pois as pessoas, meu irmão, desconheciam exteriormente Jesus, porque a cultura da qual o mundo é representado é uma cultura cega, porque só vê o que os olhos veem. E na nossa cegueira, infelizmente, nós temos uma visão muito limitada. A gente não consegue ver o que passa dos nossos olhos. A geração de Cristo, como esta geração, elas eram inclinadas a julgar as pessoas e as coisas pela aparência exterior. Não valorizavam a beleza que os olhos não puderam ver. Sabe que Jesus era belo, mas a cegueira do seu tempo cegou as pessoas de ver. E qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. O homem continua cego, apesar de uma boa visão sustentada por eles. Jesus era belo porque havia nele uma verdadeira beleza de santidade. Jesus era belo porque havia uma verdadeira beleza de lealdade. Jesus era belo porque nele havia amor. Jesus era belo porque nele havia renúncia, havia entrega, nele havia perdão, havia bondade. Jesus era belo, tão belo, que era suficiente para que todo ser humano desejasse como salvador da sua própria alma. Mas o que as pessoas escolheram é não ver a beleza que os confronta com o padrão de vida que escolhem seguir. Eles não conseguiam discernir a beleza de Jesus, porque a beleza de Jesus só era discernida espiritualmente.
segundo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios 2, 14 e 15. A beleza de Jesus é só aqueles que eram espirituais que poderiam ver. E os homens no tempo dele não eram espirituais. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Os homens do nosso tempo também não são espirituais. Por isso procuram aquilo que é corrupto, aquilo que é mentira, procuram aquilo que é falso e desprezam Jesus, continuam desprezando Jesus. Os homens do nosso tempo continuam desprezando Jesus, rejeitando Jesus. Sabe, eles queriam que Jesus tivesse uma vida agradável, socialmente falando. Eles queriam que Jesus simplesmente aproveitasse plenamente a vida dos filhos dos homens, com mentira, com falsidade, com corrupção. Só que a proposta de Jesus é a proposta do céu. É bondade, é amor, é lealdade, é verdade. Por isso eles não reconheciam beleza nele. Porque ele não andava no sistema, ele andava em contramão do sistema. Por isso não reconheciam beleza nele. Por isso os nossos dias, quem fala a verdade é colocado no escanteio. Quem vive a verdade é desconsiderado, porque o mundo não quer saber da verdade. E desprezam toda a verdade. Mas Jesus era um homem experimentado em dores, era um homem experimentado em trabalho, era um homem experimentado. Mas os homens do tempo dele simplesmente não considerou. Sabe, não foi simplesmente o último dia da vida de Jesus que foi trágico. Não, toda a sua vida, desde o seu nascimento virginal até a sua ascensão, toda a vida dele foi trágica, porque ele fez a opção de viver na verdade, sem aparência. Por isso Deus contou com ele. E Deus quer contar comigo, com você, para vivermos uma vida sem aparência, de crente, de cristão. Celebrar o sacrifício de Jesus é para quem vive sem aparência. Porque Paulo diz, quem come e bebe, não discernindo o corpo, come e bebe para a sua condenação. Meu irmão, minha amada irmã, Jesus, ele teve toda a sua vida vivendo em humildade e de forma miserável, a partir do olhar dos homens que não eram espiritual. E nós somos chamados a esta vida, a uma vida de não aparência, a uma vida de olhar todos os dias no espelho e perguntar ao seu espelho: quem é esse que eu estou vendo? Segunda palavra e o ponto-chave desta revelação é que o caminho do Salvador aqui na terra foi um caminho carregado de sofrimento. Se o nosso Salvador teve um caminho carregado de sofrimento, por que razão a gente acha que teremos um caminho de bonança? Repara o que o texto continua dizendo para nós, a partir do versículo 3. Ele diz, foi desprezado e rejeitado. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. A este homem, o que os homens fizeram? Deram as costas. Deram as costas para ele, desviando o olhar. Ele foi desprezado. E não nos importamos. Apesar disto, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus por causa da sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu um castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados.
Irmãos, a Bíblia diz que aprove Deus moê-lo por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Ele foi moído. Sabe o que é moer? Todo mundo já teve a experiência de moer. Moer não é prazeroso. Moer não é delicioso. Moer não dá ibope. Moer, ela te espreme para ver o que está dentro de você. Sabe, Jesus foi moído, não por causa dele, foi por nossa causa. Ele foi desprezado, rejeitado. Ele estava familiarizado com o sofrimento, porque o pecado gera sofrimento. Ele carrega sobre si, diz a palavra, simplesmente nossas enfermidades, dores, iniquidades. Ele foi ferido, afligido. Ele tomou sobre si todas as consequências do pecado do homem. Por isso que a palavra diz que Deus teve prazer em moê-lo. Porque o pecado, meu irmão, é digno da ira de Deus. Deus irá castigar o pecado. E ele simplesmente moeu, sabe? A carga estava pesada, Jesus, a tal ponto dele dizer: se possível, passa de mim esse cálice. Os meus pecados e os seus pesou o Senhor. O caminho era longo, ele precisava caminhar. Mas ele não se cansou. Ele perseverou até o fim. E no final, ele disse: está consumado. Ele disse: está consumado. Sabe, meu irmão, em toda a vida de santificação de Jesus, ele se consagrava a Deus. E ele sentia a profunda miséria do homem sem Deus. Ele simplesmente, que nunca pecou, teve que provar do mais profundo do sofrimento por causa das suas criaturas e por causa das consequências do pecado das suas criaturas. Por isso todos nós estamos nivelados quanto ao nosso pecado diante de Deus. Todos nós precisamos de Jesus todos os dias. Todos nós precisamos de santificação todos os dias. Sabe, a revelação do amor de Deus por nós é de forma contagiante, escrito pelas penas de Isaías. O Senhor Jesus mostrando o quanto o servo sofredor, ele precisou sofrer para que eu e você fôssemos resgatados de pecado. Ele escolheu este caminho. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu estas pisadas. E Ele nos recomenda a uma vida de santificação, diuturnamente. Esta é a pisada que Ele nos favorece. Sabe, quando nós levamos as pessoas ao Senhor Jesus, Ele diz simplesmente que curaria os enfermos. Sabe por quê? Porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. É como se a palavra profética estaria sendo cumprida. Ele tomou sobre si as nossas doenças, por mais intensa que fosse a dor que ele sentiu sendo maltratado, rejeitado. Ele não olhou para trás. Ele não pensou duas vezes. Ele continuou nos amando.
Ainda que soubesse que muitos de nós haveríamos de ser ingratos, Ele continuou nos amando. Ainda que Ele contemplasse o futuro, naquele presente que Ele estava vivendo, porque tanto o presente quanto o futuro de cada um de nós, a Ele não é descrente, Ele se dispôs a passar por tudo isso. Ele foi forte. Alguém escreveu dizendo que a tristeza e a dor eram amigas íntimas de Cristo, pois Ele se familiarizava com a angústia dos outros. Ele simplesmente era solidário com os outros. Jamais Ele se colocou distante dos outros, pois na sua transfiguração Ele falou da sua própria morte, mas em seu triunfo Ele chorou por Jerusalém. Devemos seguir o seu exemplo, chorando pela humanidade que está partindo sem Deus. Precisamos chorar. Por vezes nós nos colocamos num pedestal, irmãos, de sermos tão especiais, e esquecemos de que toda a humanidade é alvo da graça do Senhor. Não nos importamos com os outros, não choramos mais pelos outros. Sabe, se nós compreendermos e aprofundarmos a nossa compreensão e compaixão pelo sacrifício e sofrimento de Jesus, nós havemos de reconhecer que a necessidade da salvação é algo que precisa estar nas nossas orações em favor da humanidade. Nós só precisamos entender a profundidade da compaixão de Cristo para com os homens. É isso que precisa nos motivar a orar em favor dos homens. Deus nos amou, Deus se entregou por nós através de Jesus. Ele quer que os homens sejam salvos. Mas agora, como eles ouvirão se não há quem se dispõe a pregar? E eu digo pregar a todos os homens. Tem gente que entristece. O pastor não dá oportunidade para ninguém pregar. Meu irmão, a cidade de Iguaí está cheia de lugar para você pregar. Se você entende o chamado para pregar só aqui, você não entendeu nada. Você não entendeu. O pregar é lá fora. Por vezes a gente está discutindo com o microfone na mão. Isso mostra o quanto nós estamos desviados do propósito. É nos hospitais, é nas casas das pessoas que nós precisamos pregar, visitar. Não, nós só se sentimos bons se tiver um microfone aqui na mão. Enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou te ensinar. Irmãos, terceiro e último ponto, chave aqui neste verso, ou nesta revelação, para nós entendermos algo perfeito. Está no versículo 6, é que o servo sofredor, ele sofreu em benefício dos outros. Ele sofreu em benefício dos outros. Antes mesmo de ler, a minha pergunta para você é: está sofrendo em benefício de quem? O texto diz: todos nós desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, ou seja, quando ele diz no entanto, ele está dizendo aquilo que nos era por direito. No entanto, aquilo que nos era por direito, olha o que o Senhor fez. O Senhor fez recair sobre ele que não merecia, sobre ele que não tinha nada a ver. Deus fez recair sobre ele, Jesus, pecado de todos nós, a consequência pelos nossos pecados. Meu irmão, o servo sofredor era o único
que não merecia o caminho que ele caminhou. O servo sofredor era o único que não merecia passar as horas de angústia que ele passou. O servo sofredor era o único que não poderia morrer a morte que morreu. Mas foi o único que pagou o que nós merecíamos, para nos revelar o amor, para nos revelar a misericórdia, para nos revelar a graça. O servo sofredor era o único que estava qualificado para morrer em nosso lugar. Por isso não se acha superior a ninguém, você não é qualificado para isso. Não se acha, meu irmão, por favor, você não é qualificado para isso. O único que tinha essa qualificação se entregou há mais de 2000 anos. Eu e você precisamos voltar os nossos olhos a uma realidade muito séria. Nós somos pecadores e precisamos de Cristo constantemente. E isso precisa nos empolgar a pregar para esta humanidade perdida. Sabe, meus irmãos, aquele que era o único digno, ele foi rejeitado. Aquele que era o único qualificado, ele foi desprezado por mim e por você. E ele tem sido desprezado até o dia de hoje pelos nossos atos. Ele tem sido desprezado pelos nossos pensamentos. Ele tem sido desprezado pelas nossas vontades. Ele tem sido desprezado pelas nossas prioridades. Ele tem sido desprezado pelas nossas preferências. Ele tem sido desprezado pelas nossas vidas. Ele era o único qualificado, mas ele se entregou por nós. É por isso que o poeta diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Hoje, nós queremos viver uma vida superficial, achando que o sacrifício de Jesus é superficial. Hoje nós queremos dançar na igreja. Hoje nós queremos encenar na igreja. Hoje nós queremos viver uma vida de aparência brutal. Deus não nos chamou para isso. Jesus não nos salvou para isso. Nós precisamos entender que Ele quer reorganizar a nossa vida. Sabe, Ele sem reclamar assumiu uma culpa que não era dele. É por isso que ainda hoje nós estamos de pé, porque Ele carregou uma culpa que não era dele. Quantas pessoas estão de pé porque você está carregando uma culpa que não é sua? Tem pessoas que pensam: não, eu sou santo, certo? E quantas pessoas são necessitadas dessa sua santificação e não estão sendo impactadas por ela? Jesus foi santo e nos impactou a todos pela sua santificação, santidade. E eu e você? Se a nossa vida cristã acaba em nós, se termina em nós precisamos pensar. Meu irmão, na cruz, Jesus teve que ser ferido pelas nossas transgressões. Na cruz, Jesus teve que ser moído. Ou seja, Jesus precisou sofrer o juízo de Deus por causa de todos nós. Meu irmão, pense,
estão sendo desafiados a mudar de vida por nossa causa. O sofrimento do servo sofredor foi até mais das profundezas da miséria do homem. Por isso ele foi transpassado. Por isso ele foi simplesmente castigado, ferido. O sofrimento expiatório de Jesus na cruz é a chave para que hoje nós tivéssemos privilégios celestes. Hoje, e o que nos espera na eternidade, a graça de Deus sobre nós é a resposta total para o pecado do homem. E os homens precisam saber disto. Agora, como eles saberão se ninguém lhes falar? Sabe, meu irmão, minha amada irmã, eu quero terminar nesta manhã dizendo simplesmente que um inocente foi castigado como culpado. Sabe, um inocente foi vilipendiado como culpado, para que os verdadeiros culpados pudessem ser recompensados como se fossem inocentes. Sabe, meu irmão, Jesus não foi simplesmente feito um instrumento de Deus para que nós fôssemos libertos do pecado. Jesus foi feito pecado para que nós fôssemos libertos. Você consegue perceber a profundidade disto? Da mesma forma que nós simplesmente não nos tornamos justiça, mas justiça de Deus. Sabe, é que quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo que fora feita em nós. Por isso eu e você, nós precisamos entender e nos dispor a sermos o que Jesus não foi. Aí você pergunta para mim, pastor, o que Jesus não foi? Jesus não foi um mártir, mas nós somos chamados a sermos mártires. Jesus não foi um mártir porque ninguém o matou, ele se entregou. Mas agora nós precisamos estar dispostos a entregar a nossa vida, se possível for, para que todos venham ao conhecimento de Deus. Jesus não é um mártir, porque Ele escolheu morrer. Vamos orar, Senhor. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por esse tempo, desde as 8h30, que nós estivemos aqui em oração. Agradecemos ao Senhor por ter nos ouvido. Agradecemos ao Senhor por ter falado conosco pelas escolas bíblicas, cada classe, cada professor, o instrumento do Senhor. E agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que nos encoraja a um caminho de autonegação, um caminho de sofrimento, um caminho de olhar para o Senhor. Deus, e obrigado por participar uma vez mais da ceia do Senhor. Fortalece-nos, Deus, para esse mês de agosto. Tudo aquilo que nos espera, o Senhor já sabe e conhece. Nós rogamos, faz a Tua vontade em tudo, Senhor. E nos capacita a discernir os tempos, os momentos, a não, Deus, murmurar, a simplesmente nos alegrar na Tua presença constante. Obrigado por aqueles que nos visitam nesta manhã, que a Tua boa mão esteja sobre eles, provendo, consolando e restaurando suas forças. Deus, agora que nós vamos ao almoço,
Abençoe, ó Deus, a vida das nossas irmãs que estão ali preparando este almoço delicioso. Que este tempo de comunhão esteja um tempo de muita alegria no nosso meio, que nós possamos desfrutar deste restante de tarde na Tua presença. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja em nós e no nosso meio hoje e sempre. Amém.